Olá, muito boa tarde para você. Bem-vindo ao Esporte aqui na tela da NDTV. Tudo bem, Badá? Tudo bem, Juninho? Certinho? Tudo certo, tranquilo. Ontem foi de sair faísca. Foi. Jogo de Série A. Finalmente vimos um jogo de Série A ontem dentro da Arena Condá, né? Presença de público, dois times jogando muito futebol dentro de campo e quase que o Verdão apronta para cima do poderoso Mengão. Pois é, rapaz. Ontem Chapecoense e Flamengo empataram na Arena Condá e foram 4 gols só no primeiro tempo. Clima de jogão na Arena Condá. Assim, Chapecoense e Flamengo entraram em campo em busca da vitória. A Chape começou com uma postura mais ofensiva. E esse chute de Henrique Almeida no início do jogo já mostrava que a partida seria movimentada. Empolgado pela torcida, Gabigol criou esse lance e reclamou de pênalti. Mas quem balançou as redes foi Mateuzinho, que fez grande jogada e bateu no cantinho, abrindo o placar para os cariocas. Só que jogando dentro de casa, a Chapecoense não se intimidou e buscou o empate. Na insistência, Caio Nunes fez a bola cruzar a linha do gol. Tudo igual na arena. O Flamengo tentou desempatar com Bruno Henrique. Mas foi a Chape que virou. Anderson Leite fez grande jogada pela direita e cruzou na cabeça de Caio Nunes. Chape 2-1. E o jogo reservava mais bola na rede. Aos 40 minutos depois desse lançamento de Gabigol, Michael tirou do goleiro Keiler e do zagueiro Ignacio e tocou para a rede, empatando novamente a partida. No fim do primeiro tempo, o Flamengo reclamou muito dessa marcação de impedimento de Gabigol. No segundo tempo, por ironia do destino, Caio Nunes foi expulso e coroou a noite depois dessa falta cometida em Everton Ribeiro. E a partir daí brilhou a estrela do goleiro Keiler. Ele parou o Everton Ribeiro, Gabigol, Vitinho e o William Arão. E aos 41 minutos, mesmo com um jogador a menos, foi a Chape que teve a chance de ganhar o jogo. Bruno Silva foi lançado, driblou o goleiro, mas errou o alvo. Aos 43 minutos, os dois times ficaram com 10 em campo. Everton Ribeiro foi expulso após pisão em Alan Santos. E a partida também terminou equilibrada no placar. Final, Chapecoense 2, Flamengo 2. Resgatar aquilo que a gente recebeu quando chegou aqui, né? Então é tentar ser o mais competitivo possível, brigar do início ao fim, entender que não tem bola perdida, entender que independente de tomar um gol, sair atrás no placar, a gente não pode abaixar a guarda, a gente tem que manter a nossa cabeça sempre erguida. Então acho que isso a gente vem trabalhando no dia a dia. E acho que esse é o caminho que a gente precisa ter e precisa manter. Badá, para quem ia ver o Gabigol fazer o seu 100º gol, viu o Caio Nunes brilhar e fazer 2. Muita gente foi para a Arena Condá, foi assistir o jogo pela televisão para ver Gabigol, para ver Bruno Henrique, que é um cracaço de futebol, para ver o Everton Ribeiro e acabou vendo o Caio Nunes. Menino Caio Nunes brilhou. Mas a Chapecoense fez uma bela partida. Foi uma bela atuação. O time teve coragem, teve raça, teve disposição. Olha só o Henrique Almeida, tipo de gol que não pode perder, né, cara? Esse lance aí, para mim, foi pênalti. A gente tem que saber separar as coisas. A arbitragem muito fraquinha, a arbitragem, os auxiliares muito fracos. Para mim, o Flamengo tem razão em reclamar da arbitragem, mas não foi só por causa da arbitragem que o Flamengo não ganhou. Foi por causa que a Chapecoense jogou bem. Fez a melhor partida nesta Série A do Campeonato Brasileiro. O Mateuzinho ali, a gente viu, fez 1-0, mas a Chapecoense não se abalou. A Chapecoense continuou com organização e não é só garra, não é só raça, não é só força. Teve organização. O Felipe Endres organizou o time da Chapecoense. Olha aí, ó, pisando na área. Participaram os 3 atacantes da Chapecoense nesse gol e o Caio Nunes fez o gol. E tinha mais ainda o Anderson Leite. Então, pisando na área adversária, isso que estava faltando também para a Chapecoense. Caio Nunes, em momento
Para ele é espetacular, jogão contra o Flamengo, o cara vai lá e me faz 2 gols, né? Então, depois do jogo, o torcedor aplaudiu. Olha essa jogada do Anderson Leite, que caneta de rolinho no Michael, e o Caio Nunes, a lá Bruno Henrique, no segundo pau, subiu lá em cima para fazer 2-1. E aí foi, quem sabe, o único vacilo da Chapecoense no jogo. Olha só, vale a pena ver de novo essa jogada, né? Que bela caneta deu o Anderson Leite e o Caio Nunes fez o segundo gol de cabeça. E aí eu acho que veio o único vacilo da Chapecoense, porque estava ganhando o jogo de 2-1 e se desconcentrou em um contra-ataque do Flamengo. Bola do Gabigol nas costas e aí apareceu todo o talento do Michael, se chocaram ali o Ignacio e o Kehler, mas aí entra também o talento do Michael, que acabou fazendo o gol de empate, né? Nesse lance aí não estava impedido, o Gabigol estava no campo de defesa e quando o jogador está no campo de defesa não é empate. A auxiliar a bandeirinha deveria ter deixado o jogo correr para depois tirar a dúvida no VAR. E aí no início do segundo tempo, a 13 minutos, Caio Nunes, que fez 2 gols, acabou sendo expulso. E aí bateu o pavor. Bom, agora com um homem a mais, o Flamengo vai para cima e vai ganhar o jogo. Mas não foi isso que nós vimos. Na base da organização, na base da aplicação, a Chapecoense segurou o empate, o Kehler fez de novo defesas importantíssimas, vive realmente um bom momento. E nesse contra-ataque aí, a Chapecoense poderia, quem sabe, até ter vencido o jogo. Contra-ataque muito bem puxado pelo Matheus Ribeiro, que o Bruno Silva tirou muito de lado e aí perdeu um pouco o ângulo para a conclusão, mas poderia, quem sabe, aí a Chapecoense ter feito o terceiro gol. Então, parabéns ao Felipe Endres, parabéns aos jogadores, que bela atuação, com garra, com raça, mas com organização. E a grande questão que a gente fica discutindo, né? Se o Felipe Endres tivesse assumido antes o comando da Chapecoense, por exemplo, quando saiu Humberto Louser, veio o Mozart, não deu certo, veio o Jair Ventura, não deu certo, veio o Pintado, não deu tão certo assim. Será que a Chapecoense não tinha solução em casa? Agora não adianta chorar o leite derramado, né? A campanha ainda a gente sabe que é muito ruim, a campanha de rebaixamento, mas a gente tem que saber reconhecer que ontem o time jogou com garra, com raça, com organização e com personalidade. Afinal de contas, enfrentou um gigante que é o Flamengo, que poderia, vencendo o jogo, lutar por título. Não conseguiu a vitória, fica distante do título. O Flamengo concentra as atenções todas na Libertadores da América e a Chapecoense vai seguir o seu caminho domingo aqui em Chapecó contra o Juventude. Mas o bonito foi ver ontem o torcedor aplaudindo o time mesmo após o empate. Verdade, né, Badá? Agora o destaque é o futsal, hein? Tudo igual no jogo das idas aí das quartas de final da Liga Nacional. Jogo em casa, né? O Joaçaba então empatou em 2-2 com o Cascavel. Vamos aos gols. O primeiro tempo foi bastante equilibrado e terminou empatado sem gols. Na segunda etapa, o Cascavel abriu o placar logo no início com o Zequinha. Na sequência, o time paranaense ampliou com este belo gol de Carlão, 2-0. O Joaçaba Futsal não desanimou e foi em busca do empate. E nos minutos finais, Ian aproveitou o rebote do goleiro e diminuiu. Faltando 30 segundos para o término da partida, Bazinho deixou tudo igual. Final Joaçaba Futsal 2, Cascavel também 2. A partida de volta está marcada para o próximo sábado, às 11 horas da manhã, no Ginásio da Neva, em Cascavel. Pois é, o empate é importante para o Joaçaba mesmo dentro de casa, agora é buscar no jogo da volta, né? Agora o judô, hein? Os atletas Leonardo Coniche, Matheus Macena e também o Tarcísio Fernandes, todos os participantes aí da equipe dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina para o Chapecó, foram convocados pela Federação Catarinense de Judô para representar o estado de Santa Catarina no Campeonato Brasileiro Sub-21, hein? A competição começou hoje e segue até a próxima quinta-feira no estado de São Paulo. A equipe catarinense é comandada pelo grande técnico Carlos Coniche, Chapecó muito bem representado. O estado de Santa Catarina, representado pela equipe de judô aqui de Chapecó, né? No taekwondo feminino, Chapecó confirmou títulos na Olimpíada Estudantil Catarinense e nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Vitória Otto, né? Categoria acima de 63 quilos, ela conquistou o ouro. E a Heloíse dos Passos, ela conquistou então prata na categoria abaixo 63 quilos. Parabéns à equipe de Chapecó. E importantes conquistas, né, Badai? Quem acompanha há tanto tempo taekwondo sabe que é importante, fundamental o trabalho que é realizado, principalmente na base e na formação de atletas a partir do atleta do futuro. Né? Italírio, o professor Adílio. Foi uma conquista extraordinária. Num dia conquistou
A Olesk, no outro dia, conquistou os joguinhos, basicamente com as mesmas meninas. 2 conquistas sensacionais do taekwondo. Parabéns aí ao professor Adílio e as atletas. Que grande conquista dessa modalidade importante, que frequentemente conquista grandes resultados. Mas essa aí foi inédita. Num dia a Olesk, no outro dia os joguinhos, que é para não deixar dúvida. Parabéns ao Adílio e a todas as atletas. Pois é, de 20 a 28 de novembro, São José vai sediar mais uma edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. A gente está vendo aqui o logo do JASC, né? E nesses 60 anos, muita gente prestigiou o JASC. Vamos dar uma olhadinha aqui, inclusive, quem que participou do JASC participou por aqui. Na 36ª edição, em 1996, em São Bento do Sul, o nosso Rei Pelé participou da cerimônia de abertura do JASC. Edson Arantes do Nascimento, na época, era o ministro extraordinário do esporte do governo Fernando Henrique Cardoso. O maior atleta do século XX foi aplaudido de pé por 5.000 pessoas no pavilhão da Promosul e aguardado por milhares de fãs que ficaram do lado de fora. Emocionado com o evento, Pelé elogiou muito o estado e disse que Santa Catarina é o exemplo para o esporte amador. Além de Pelé, a competição recebeu diversas personalidades. Arthur Antunes Coimbra, o Zico, ídolo da seleção brasileira e do Flamengo, prestigiou 2 vezes o JASC, em 86 em Joinville e depois em 2010 em Brusque. Na 17ª edição, que aconteceu em Tubarão, quem marcou presença foi o ex-recordista mundial do salto triplo, João Carlos de Oliveira, o João do Pulo. O talento das águas, o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, foi uma grande revelação do JASC. Em 5 participações, acumulou 16 recordes e 23 medalhas. O ex-número 1 do mundo do tênis, o Guga, já revelou em diversas entrevistas que participar dos Jogos Abertos foi fundamental em sua carreira. O manezinho ficou com ouro em uma edição dos Jogos em Blumenau, cidade de Thiago Splitter, ex-jogador de basquete, campeão da NBA e revelado nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Tá, então, grandes personalidades do mundo esportivo que passaram pelos Jogos Abertos. A AND prepara uma cobertura especial. Precisamos resgatar a força dos nossos Jogos Abertos, que é a principal competição poliesportiva aqui de Santa Catarina.